Quais são 3 das situações nas quais nós deveríamos chamar um profissional para projetar o nosso estúdio doméstico? Vamos aprender juntos? Vem comigo! Olá, você está no espaço da Kramer Academy. Nós falamos aqui de saúde e tecnologia. Seja muito bem-vindo. Estamos no 4º vídeo da série sobre acústica e será uma boa oportunidade de fazermos uma revisão do que nós vimos até agora. Para responder à pergunta de entrada, eu começaria falando sobre o isolamento. Nós não podemos deixar de chamar um especialista se precisamos isolar nossas salas, porque o isolamento de uma sala é mais ou menos no esquema de tudo ou nada. Se alguma coisa não for bem feita ali, você não terá isolamento. É diferente do tratamento acústico, porque no tratamento, às vezes, nós podemos improvisar. E veja bem, improvisar aqui não significa fazer algo mal feito. Nós estamos sempre tentando caminhar na direção da profissionalização, só que a gente está dando passos um de cada vez, para atender aquela necessidade orçamentária que nós temos quando estamos começando. Mas a gente quer dar o passo na direção certa. Quanto ao isolamento, não tem como fugir. Infelizmente não. O isolamento é algo que demanda alto investimento, você precisa adquirir materiais que são densos, compactos, e você vai precisar de mão de obra especializada para fazer isso. Então, nosso primeiro problema é com o isolamento. Se você precisa de isolamento, procure um especialista. Na imensa maioria dos estúdios domésticos, o isolamento é menos importante. É o caso do nosso aqui, porque nós escolhemos um local da sala, um local da casa que é tem pouco barulho. Nós estamos distantes dos vizinhos e algum barulho de animais que passa na rua, um passarinho, um cachorro, a gente consegue fazer o tratamento disso via software. Para a necessidade que nós temos de gravar vídeos para a internet, isso é mais do que suficiente. Mas se o isolamento for algo importante para ti, ele tem que ser feito antes do tratamento e o tratamento em conjunto. Apesar de tratamento e isolamento não serem necessariamente algo conectado, um ajuda o outro, claro, um ajuda o outro. Porque às vezes você tem uma sala ao lado de uma outra sala que tem bastante revérbio, por exemplo. Se você tiver vazamento de som dentro da tua sala, que sai para a sala que tem revérbio, isso acaba voltando para a tua sala com revérbio, né? Então, basicamente, o que importa é determinar já de largada se o isolamento realmente é algo importante para você e não querer fazer isolamento com tratamento. São coisas diferentes, né? O isolamento é uma coisa, evitar que o som de dentro saia e que o som de fora entre, e o tratamento é a gente resolver a questão dos modos acústicos e do tempo de reverberação do som dentro dessa sala. Nós já vamos falar um pouco mais sobre o que são os modos acústicos, que são aquelas nossas ondas estacionárias, são ondas problemáticas. Mas antes eu queria lembrar vocês que o uso da sala é importante para a gente entender a segunda situação nas quais a gente precisaria chamar um profissional. Veja bem, improvisar para a captação de voz é algo possível. Conta a lenda que o cantor Robert Johnson, para gravar uma vez o seu vocal em viagem, ele reclamou do tempo de revérbio do quarto do hotel onde ele estava. E aí, para resolver o problema, ele colocou um cobertor por cima dele do microfone. Essa história nunca foi confirmada, mas é uma situação na qual você consegue improvisar e obter algum ganho diminuindo o tempo de reverberação. Lembre, reverberação é muito difícil de tirar do seu áudio. Se você precisa de reverberação, é melhor você colocar isso na mixagem, né? Na pós-produção do seu áudio e gravar a voz mais seca, né? Com o mínimo de reverberação possível. É o que a gente quer com esse estúdio aqui, por isso a gente o tratou, né? Existem no mercado situações em que você também, por questões de viagem ou porque você precisa gravar um vocal numa sala não tratada, pode fazer isso sem necessariamente estar dentro de um cobertor, né? Veja só o caso da Rachel Naylor. Ela está usando um equipamento chamado Vomo, V-O-M-O, que faz mais ou menos a mesma coisa que o nosso famoso cantor fez com o cobertor sobre ele.
Da mesma forma, é possível que você grave, é até anedótico esse tipo de situação, mas você pode abrir as portas do seu armário e fazer o aproveitamento da quantidade de roupas que tem ali, inclusive quanto mais bagunçado, melhor, para fazer a captação de voz. E aqui nós temos um exemplo que foi tweetado pelo Ira Glass, que é um famoso locutor dos Estados Unidos, gravando o seu vocal dentro do próprio armário, né? Por quê? Porque as roupas têm propriedades acústicas semelhantes ao que muitas vezes nós procuramos nas placas acústicas que nós instalamos dentro do estúdio. Por isso, um dos vídeos no futuro a gente vai tratar exatamente do que a gente pode utilizar em casa, que possa fazer as vezes de uma placa acústica e a gente diminuir o orçamento necessário para tratar a sala. O Ira Glass está fazendo algo parecido com isso. E veja só, todos os objetos têm propriedades acústicas. Não é só o que a gente chama de placa acústica que pode resolver o teu problema. Porque os objetos, eles podem absorver o som, refletir o som ou fazer a difusão do som. Da mesma forma que as placas acústicas, né? A gente só precisa entender o que cada um faz. E existem, inclusive, tabelas que mostram isso e estão amplamente disponíveis na internet para a gente localizar e entender. E para isso vai ter um vídeo no futuro justamente indicando para vocês onde que a gente vai colocar essas placas, né? Na sequência, eu também preciso lembrar vocês que nós estamos falando até aqui de salas pequenas. Nossas salas precisam ser menores do que 5 metros e 18 centímetros de largura, menores que 7 metros e 1 centímetro de comprimento e menores que 3 metros e 4 centímetros de altura, ok? Nós demos 2 exemplos de salas consideradas ideais e as dimensões delas foram obtidas a partir da altura dessas salas. A gente considerou o exemplo, nos 2 casos, de uma sala com altura de 2,60 metros, nós multiplicamos isso na primeira vez por 1,2 e 1,5 e no segundo exemplo nós multiplicamos isso por 1,4 e 1,9. E aí a gente obteve dimensões de 3,12 por 3,90 com 2,60 no primeiro exemplo e 3,64, 4,94 e 2,60 no segundo exemplo. Essas salas seriam consideradas salas com dimensões adequadas porque elas produzem menos modos acústicos ou elas não produzem modos acústicos problemáticos, espúrios. O som ali está mais controlado, é mais fácil você fazer o tratamento acústico dessas salas. Da onde a gente obteve essas proporções? Do gráfico de Bolt. Tá? Nesse caso aqui agora, a gente está desenhando o gráfico com quadriculado para ficar mais fácil de vocês entenderem de onde vêm essas proporções. O que nós queremos são proporções que estejam dentro da área amarela desse gráfico, que é a área de Bolt. É um gráfico com proporções de 1 para x para y. Então, basicamente, a gente tem que pegar a menor dimensão da nossa sala e multiplicar por um conjunto, uma dupla de proporções que esteja se cruzando dentro da área amarela desse gráfico. Por exemplo, quando vocês observam aqui o primeiro exemplo nosso, em que a gente multiplicou 2,60 por 1,2, depois 2,60 por 1,5, são as dimensões que estão mais embaixo à esquerda, ali dentro da área Bolt. Ó. Observe ali, 1,5 e 1,2. Da mesma forma, aquelas dimensões de 1,4 e 1,9, que são proporções bastante sugeridas por engenheiros acústicos, nós temos ali também, elas se mostram dentro da área Bolt. No nosso caso, aqui, vocês vão observar que a gente não tinha as proporções ideais, né? Antes de eu mostrar o nosso caso, eu quero só lembrar como que tinha ficado o gráfico de Bolt das salas ideais. A gente pegou aqui o primeiro exemplo dos 2 que a gente acabou de mostrar. Você observa que a cruz fica ali na parte inferior à esquerda da área Bolt, mas dentro da área Bolt, no primeiro exemplo, e que as proporções das barras de Bonello são crescentes. Observe ali, esse é um critério importante, tá, do gráfico de Bonello. Ele divide em bandas o conjunto de frequências na sala abaixo da frequência de Schroeder, que são, na verdade, onde nós vamos ter problemas em salas pequenas. E o que o Bonello procura ali? Ele procura que cada barra que suceda a outra seja maior ou no máximo do mesmo tamanho. Então você terá uma curva parabólica, basicamente, né? De barras crescentes. Então essa é a primeira indicação de que a sua sala
tem boa acústica. Se você tiver uma barra no meio fazendo pico entre as barras crescentes, você tem um problemão ali na tua mão. E aí esse é um caso de você precisar chamar um engenheiro acústico para te ajudar. E provavelmente você vai precisar mexer nas dimensões da sua sala. Ok? Uma outra coisa que os engenheiros acústicos procuram é evitar que apareça uma barra com o número 3. O que são esses números em cima das barras? São a quantidade de modos acústicos problemáticos que nós temos em cada área, em cada terço, no caso ali, ou são as zonas de frequência, né, as bandas que nós estamos estudando nos cálculos do Bonello. A calculadora de modos acústicos entrega para a gente isso já fabricado. Você pode passar o mouse sobre as barrinhas e verificar no gráfico logo acima de quais frequências nós estamos falando. Você vai perceber ali barras vermelhas, coloridas, né, e roxas, indicando aonde nós temos modos acústicos, né? Modos acústicos é comum de ter, não tem como você evitar. A gente precisa evitar os mais problemáticos dentro da sala. E observe ali o gráfico vermelho e azul. As cores vermelho e azul, elas querem dizer as mesmas coisas. Elas representam áreas de alta pressão sonora, onde as ondas se cruzam na sala, produzindo picos nas fases, né? E onde não existe a pintura de vermelho e azul, você tem os cancelamentos de fase. Observe que ela, nesse caso, está bem no centro. Ali nós temos uma área de alta pressão, próximo ao teto, próximo ao chão. Isso vai ser para cada um dos modos acústicos, você vai ter um desenho específico. E para isso que a gente precisa fazer o tratamento acústico da sala, e também, pela mesma razão, a gente evita de colocar o microfone que está captando nossa voz nos meios das coisas, né? Então, o pior local para eu colocar um microfone para gravar seria no meio exato da sala, entre as dimensões de largura, altura e comprimento. Eu procuro estar mais ou menos numa relação de 1/3 para lá, 1/3 para cá, ou 2/3 para lá, 2/3 para cá. Isso vale para a altura também, tá? Então, as distâncias aqui que eu esteja das paredes da minha sala. Eu evito os meios e evito os meios dos meios, ou seja, os 1/4 das medidas, né? A gente vai estudar isso também com mais detalhes lá na frente. Vamos agora olhar como ficou o gráfico das medidas reais dessa sala que nós não fizemos as modificações, tá? E aí eu vou explicar a razão do porquê nós não fizemos isso. Naturalmente, vocês entendem, eu não queria investir tanto recurso financeiro na reforma. Mas a gente, infelizmente, produziu uma banda com o número 3 ali no gráfico de Bonello. Quando a gente olha para a área Bolt, você percebe que a cruz ela está fora da área Bolt, próxima, mas fora da área Bolt. Ou seja, não tenho as proporções ideais para se fazer o tratamento acústico na minha sala. Mas, ainda assim, essas barras são ascendentes. Isso é um alento. Agora observa que a partir do número 3 ali, eu tenho múltiplos dele. Olha ali o 6 e olha ali o 9. Então, o que eu tenho ali? Eu tenho 3 modos acústicos na banda entre 70 e 90 Hz. E isso significa que se eu produzir um som, uma nota musical nessa frequência, mesmo com a sala tratada com absorvedores, eu vou ter certo problema. E eu preciso de placas acústicas específicas capazes de absorver esses graves nesta frequência específica. E aí eu preciso de uma ajuda profissional para entender aonde eu vou colocar isso, aonde está, vou precisar medir a sala para entender. Agora, olha só. O meu objetivo, e o uso é importante, o meu objetivo nessa sala é gravar a voz para vídeos. Eu não estou mixando música aqui dentro e eu não estou gravando instrumentos musicais. Então, aonde começa a frequência da voz humana? Ela começa na faixa de 80 Hz para aquelas pessoas que falam muito grave, que têm um som muito grave, esses locutores de rádio. Não é o meu caso. Então, observe que, na verdade, se eu não produzo um som grave naquela área de frequência, eu não vou ter os múltiplos dele me incomodando nas outras áreas de frequência. Portanto, eu entendi que a gente poderia tratar o estúdio com menos investimento, né? E apesar de eu ter um gráfico de Bonello com o número 3. Mas se você tiver um gráfico de Bonello com o número 3, uma barra com o número 3 ali,
Eu considero fortemente que você procure um especialista para entender melhor essa sala antes de começar a gastar dinheiro tratando ela, tá? Principalmente se você for mixar música ou se você for gravar instrumentos musicais nessa sala. Eu gostaria de chamar vocês agora para a gente assistir um vídeo do James Dunn, o professor James Dunn. Ele vai explicar para a gente o que são modos acústicos ou as temidas ondas estacionárias, tá? Daí em seguida a gente volta para comentar. Bora começar? O que temos aqui é um gerador de frequências conectado com o que podemos chamar de condutor de onda. É basicamente um alto-falante. Ele vai oscilar para cima e para baixo em uma frequência qualquer. Sou eu quem define o quanto ele vai oscilar, para cima ou para baixo. No início do movimento ele oscila para baixo, e a onda segue até o fim, de onde ela reflete de volta. Agora, vou modificar a frequência de oscilação. Deixe-me ligá-lo. Bem, então, está enviando ondas para frente e para trás. Mas essas ondas estão fora de sincronia. Podemos dizer também que elas não estão exibindo interferências construtivas ou destrutivas em nenhum ponto. Mas se eu configurar aqui, por exemplo, eu passo a ter o que se chama onda estacionária. É a onda que é enviada para baixo e que na volta interfere construtivamente com a próxima onda e que vem direto para esse ponto aqui embaixo. Veja bem, as ondas que refletem para baixo, na forma de interferência, elas podem ser construtivas ou destrutivas. Bem aqui tem uma destrutiva. Nesse ponto, eu posso tocá-lo sem destruir a oscilação. Então perceba, ele não está se movendo aqui. Aqui está subindo e descendo. E aqui também. Está se movendo para baixo e para cima. Veremos isso de outra forma com a câmera de alta velocidade. O que temos aqui é chamado de segundo harmônico. É a segunda possibilidade para uma onda estacionária. No caso, em uma corda. Isso se sustenta em ambas as extremidades, porque, note bem, veja só, tem um nó aqui e outro nó bem no meio. Portanto, nós temos 3 notas aqui. Como eu disse, se esse é o segundo harmônico, qual é o primeiro? O primeiro harmônico será a metade desse número, portanto, 8,5. Bora lá testar. Basicamente, é o cenário de um salto. Agora, eu posso encontrar qualquer um dos outros harmônicos, porque todos os harmônicos são múltiplos desse número. Nós acabamos de ver 2 vezes o segundo. O segundo harmônico como sendo a segunda possibilidade. Se eu multiplicar por 3, eu deveria obter o terceiro harmônico. 3 vezes 8,5 é alguma coisa próxima a 25,5. E aqui estamos. Portanto, esse é o terceiro harmônico. Qual seria o comprimento de onda disso? Bem, é 1,5. 1,5 comprimento de onda. E é fácil perceber isso em alta velocidade. Então, confira essa foto com a câmera de alta velocidade e verifique por si mesmo que é 1,5 comprimento de onda. Então, novamente, terceiro harmônico, 1,5 onda. Certo? Então, vamos ver o sexto. O sexto harmônico. O sexto harmônico deveria ser o dobro. Portanto, vamos até 50. E aqui estamos. Esse é o sexto harmônico. Muito bonito, e são 6 vezes. A frequência fundamental que medimos, ela era no começo de 8,5 Hz. Então, veja essa. Temos 2, 3 comprimentos de onda. E no próximo vídeo, vamos explicar os cálculos e as derivadas deles. De volta aqui, algo que eu não tinha comentado com vocês ainda, a nossa sala ela não é uma sala simétrica.
Nós estamos falando até agora de área Bolt ou os gráficos de Bonello, e essa teoria toda ela só vale para salas pequenas, mas também que guardam entre si uma relação de 90 graus entre as três dimensões, ou seja, um paralelepípedo. A gente, infelizmente, não tem uma área exatamente quadrangular. Aqui, vocês podem ver no gráfico ao lado, está mais parecido com um trapézio. Apesar disso, essas paredes, as paredes laterais não são paralelas entre si, mas elas são quase paralelas. E como a gente não está lidando, por exemplo, com a luz, nós estamos lidando com o som, e o som basicamente é a propagação de pressão sobre as moléculas do ar que estão na sala. Então, salas que têm paredes quase paralelas, elas se comportam praticamente da mesma forma que salas que contêm paralelismo entre as paredes. Esse tipo de situação a gente resolve para fazer as contas que a gente fez até aqui, calculando as médias de distância entre as paredes, que foi o que eu fiz até agora, ok? Mas a nossa sala é irregular, e esse é o terceiro motivo pelo qual você deveria procurar um especialista, e foi também o que nos motivou a pedir ajuda. Então vamos só retomar as 3 razões pelas quais a gente deveria procurar um profissional para fazer o projeto do nosso estúdio. A primeira delas é se o isolamento realmente é algo importante para você. A segunda delas é se você encontrar 3 modos acústicos em alguma das bandas do gráfico de Bonello. E a terceira delas é para salas irregulares. Não porque não é possível fazer o cálculo, vocês viram, a gente fez, né? Mas dependendo da irregularidade da sala, se o teto é inclinado, etc., fica muito difícil você fazer a modelagem disso teoricamente. Então você vai precisar de instrumentos como microfones especiais, que são omnidirecionais, e caixas acústicas capazes de produzir todas as frequências que você vai produzir na sala, para calcular o tempo de decaimento e entender exatamente o comportamento do som ali, para identificar inclusive as ondas, os modos acústicos espúrios ou as ondas estacionárias na sua sala. Então, eu gostaria de agradecer a presença de vocês, lembrar que nos próximos vídeos a gente vai trabalhar a localização das placas e como selecionar as placas acústicas. Você deve caminhar nessa direção sozinho se até aqui você reconheceu que a tua sala tem condições ideais para fazer o tratamento. E também nós teremos um vídeo sobre como utilizar os materiais que nós encontramos em casa para ajudar a evitar de comprar algum tipo de painel e poder economizar também. Ok? A gente se vê nos próximos vídeos. Curta e compartilhe. Até a próxima!